Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e hoje recebo a doutora Tamara Lopes, especialista em acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, né, e ozonioterapia. Tamara, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer te receber aqui para a gente esclarecer as dúvidas dos tutores. Imagino, o prazer é todo meu. Fico muito feliz com o convite e falar para vocês um pouco mais sobre esse meu mundo diferente. Legal. A gente está acostumado com a rotina clínica, né? Com um tratamento mais convencional, com algumas terapias, né? Que os tutores já estão acostumados. E é muito interessante trazer aqui para a gente esclarecer que existe um mundo diferente, outras possibilidades de tratamento. Então, para a gente iniciar ali, eu queria que você explicasse um pouco sobre a fitoterapia. O que é a fitoterapia? A fitoterapia, basicamente, é o tratamento com o uso de ervas. Então, na fitoterapia chinesa é um pouco diferente. A gente, além de ervas, a gente tem pedaços de animais. Então, pode ter cascos de tartaruga, pode ter minhoca. Tem um fito chinês que eu uso muito, que se chama Xiaohulodan. Ele é um fitoterápico específico para desobstruir os meridianos. Então, ele é feito de minhoca. E aí, ele ajuda, por exemplo, em animais que têm hérnia de disco. Ele é um fitoterápico excelente para hérnias, para liberar a dor, para melhorar o fluxo de sangue. Então, é um fitoterápico bem específico para algumas coisas, assim. São coisas totalmente diferentes, né? O tutor que tá nos assistindo, tá nos vendo agora, deve pensar, nossa, é diferente, né? Mas tem vários estudos comprovando a eficácia, né? As doses também. Como que é feita essa manipulação desses fitoterápicos? Então, na China, é tudo muito diferente mesmo. Na verdade, a gente fala que a medicina chinesa, ela é uma arte milenar. Então, ela vem aí de 3, 4 mil anos de estudos mesmo. E aí, é uns gavetões gigantes. Então, você pode imaginar uma gaveta do chão até o teto, cheinha de ervas, e aí eles vão pegando, vão misturando e fazendo esses fitoterápicos. Normalmente não tem muito uma dose específica que a gente use. Então, normalmente para humano são 2 cápsulas, e aí para animal a gente vai vendo se faz em cápsula ou em gotas. Então, gatos, por exemplo, que são menores, a gente usa em gotas. E cachorro a gente usa cápsula, pode ser 1 cápsula, 2 cápsulas, ou até mesmo as gotas se o cachorro for muito pequenininho. E partindo desse princípio, tem alguma indicação, né? O que esse tutor, né? O que esse animal apresenta ali para você no consultório? Então, aí tudo depende. Então, depende muito, por exemplo, eu já peguei cachorros com dermatopatias e já tratei, por exemplo, com fitoterápico e o animal apresentou, mais coceira. Provavelmente por algum composto que tenha dentro do fitoterápico que a gente não sabe o que é, que ele apresentou alergia. E aí, nisso, eu vou agindo com as outras armas. E aí eu posso entrar com homeopatia, aí eu posso entrar com outros fitoterápicos, mais à base de shampoo e outras coisas. Então, lembrando que fito significa erva. Né? Então, é a terapia com ervas. E isso pode ser tanto de uso oral quanto de uso tópico. Então, vocês já viram provavelmente pessoas que passam arnica no local de ferimento ou de contusões para melhorar a dor, porque a arnica é um excelente anti-inflamatório. Então, dá pra gente usar tanto tópico, né? Tanto passar na pele quanto ingerir a arnica pelo meio da homeopatia. Que legal. É muito interessante a gente mostrar essas possibilidades, né? Você comentou também da homeopatia, né? Tem muitos tutores que têm dúvidas, né? O que pode ser feito, né? Quais são as indicações? Como que a gente pode abordar esse paciente ali partindo da homeopatia? Rodrigo, a homeopatia, ela é riquíssima, assim, num nível extraordinário. Eu falo que eu sou completamente apaixonada pela homeopatia. A homeopatia me trouxe uma visão muito ampla da vida mesmo, porque você consegue tratar absolutamente tudo com homeopatia.
Então, e na homeopatia, a gente tem não só as fitoterapias, então existem as ervas e existem os bioterápicos. Lembrando que a homeopatia é cura pelo semelhante. Então, é muito comum você ver eu tratar um animal com coceira com pó de mico. E aí você vai falar, Tamara, mas o pó de mico não coça? Coça, só que a cura é pelo semelhante. Ok. Então, é o pó de mico ultra diluído. Então, são pequenas partículas do pó de mico que aí mostra já que já tem uma coceira instalada no corpo. E o corpo não precisa produzir mais estamina para coçar mais. Interessante. Então, é a cura pelo equilíbrio da semelhança. Então, você vai ver que na homeopatia a gente consegue tratar tudo justamente por conta dessa gama de coisas que a gente tem. Então, por exemplo, você quer tratar um animal com uma cistite crônica, que é uma infecção de urina. Tá. Você pode fazer uma urocultura, ou seja, uma cultura bacteriológica dessa urina, e aí você vê qual é a bactéria predominante. Ah, é Staphylococcus. Beleza, eu consigo fazer uma homeopatia de Staphylococcus para esse animal tomar. E aí ele vai tomar a bactéria que está presente dentro do organismo dele. E daí você combate com semelhante. Exato. E a chance de cura é muito maior, né, do que a gente ficar, às vezes, usando outros arsenais disponíveis, né? Exato. E por tentativa e erro, né? A gente Exato. consegue ter mais uma precisão, né? Então, assim, eu falo que a homeopatia é muito rica porque eu me vi em uma situação que eu tratava só velhinhos. Então, o meu carro-chefe hoje é tratar velhinhos que têm dor. Tá. E aí, como que eu vou fazer um tratamento alopático nesse velhinho? O estômago deles não aguenta. Então, você dá aí, sei lá, um tramal, uma dipirona, um corticoide. No outro dia, pode ter certeza que o tutor vai estar te ligando falando que o cachorro tá vomitando, tá tendo diarreia. É muito mais sensível, né? Esses pacientes mais idosos. E aí, eu cheguei em um momento que eu falava, cara, eu não tenho mais pra onde correr, porque se eu entro só com a acupuntura, ela ajuda, mas ela não tem um prolongamento que eu preciso, necessário que eu preciso. E aí eu me vi diante de um desafio. E aí eu falei, cara, eu preciso de outras ferramentas. E a fitoterapia também já não estava dando tanta conta de todas as coisas que eu tinha. E aí eu falei, é a homeopatia. E aí eu fui para a homeopatia e hoje ela me salva muito. Aliada com a acupuntura e com as outras terapias, eu tenho respostas incríveis. E é legal porque, assim, as pessoas viam o médico veterinário antigamente, né? E é recente, né? Não faz muito tempo, que o médico veterinário ele só cuidava, ele cuidava de tudo, né? Ele era o responsável ali porque não tinha muita possibilidade, né? E hoje a gente consegue ofertar para esse tutor, para esse paciente, o que tem de melhor na medicina veterinária. E nós já recebemos vários colegas aqui para explicar, né, para os tutores o que tem de disponível, o que a gente pode ofertar de qualidade para esse paciente, né? E que a medicina veterinária, ela está muito próxima ou no mesmo nível que a medicina humana. Isso a gente comenta tanto porque a gente tem outras especialidades e tem vários estudos para trazer esses benefícios para o paciente, né? Rodrigo, isso é uma coisa muito interessante. Eu fui num congresso de medicina no ano passado que falava só sobre ozonioterapia. Então, foi uma atualização de ozonioterapia com médicos. Então, tinha eu e mais uma outra veterinária só nesse congresso. E aí, os médicos falavam muito sobre isso. Como a medicina veterinária está avançada em níveis maiores do que a medicina com estudos científicos na ozonioterapia, por exemplo. Porque como a ozonioterapia ainda não tem uma regulamentação específica para ser feita, né, em humanos, tudo é feito muito... É empírico ali. Empírico, exato. Então, eles não conseguem fazer muitos estudos, muitas coisas. E que a veterinária, eles falam, Tamara, tá há anos-luz à frente da gente por conta do tanto que vocês praticam, do tanto que vocês estudam, o tanto que vocês publicam. Sim. Então, assim, a gente tá realmente nessa parte, tipo, de ozonioterapia e outras partes, a gente tá bem à frente mesmo, porque a gente tá querendo buscar o melhor, né? Hoje em dia, o veterinário que trabalha só com a parte clínica, por exemplo, Sim. ele é um veterinário que ele fica mais suscetível ali, ele não tem muito pra onde ir. Porque chega um momento, eu sei porque eu trabalho com essa parte também, que você não tem pra onde ir. E aí Você não tem mais fala, recurso disponível, né? olha, eu não tenho mais o que fazer com o seu animal. Então chega vários tutores pra mim que falam, olha, Tamara,
o veterinário que tratava falou que não tem mais o que fazer. E aí eu tenho um monte de carta na manga. Eu falo, não, ainda tem isso. São outras possibilidades que a gente pode oferecer para esse paciente, né? Exatamente. Então, não só para o tutor buscar uma nova ferramenta, mas para o veterinário também pensar e lembrar que existem outras ferramentas além do que aquele mundo que ele vive ali, entendeu? Sim. E eu ia te perguntar assim, você tem outras possibilidades dentro das áreas de atuação, né? E eu ia te perguntar de um caso assim que você precisou utilizar esses arsenais ali disponíveis. Tem um caso específico ali que precisou de ozônio, de acupuntura, né? Aquele paciente que já vem com um histórico bem difícil de tratar e você já precisou utilizar todos essas ferramentas para esse paciente? Já. Eu falo que eu tenho os pacientes multicombos. Tá. Então, ele vem com tudo. Ele vem com dermatopatia, ele vem com hepatopatia, problema renal, problema na coluna. E aí você chega e fala, tá, o paciente renal ele tem que comer um tipo de dieta, o hepatopata outra. O velhinho que tem uma sarcopenia, que é uma diminuição da parte de musculatura e a perda, né, de massa muscular, outra coisa. E aí, no fim, eu só consigo ajustar com a dietoterapia. E aí, nisso, eu entro com a dieta, modulo toda essa parte da intestino, musculatura, rim, que daí você não pode entrar com muita proteína, você tem que fazer um nível menor de proteína. O hepatopata, que também você não pode fazer uma carga muito grande de gordura. E assim você vai ajustando a dieta, faz a dieta específica para esse paciente. E aí você entra com a acupuntura para melhora da dor, aí você entra com a homeopatia para melhora de outras coisas, aí você entra com a ozonioterapia para tratamento da pele e assim vai. Sim. Da ozonioterapia, tem muita gente que me manda mensagem perguntando daquele paciente que coça, que tem bastante desconforto ali com essas dermatopatias, né? Essa inflamação dessa pele, né? Para o pessoal entender o que a gente está falando, né? Todos esses assuntos. O ozônio não é só para pele, né? Não, o ozônio também é uma ampla gama de tratamentos. Então, você pode tratar... O que eu mais trato hoje com ozônio é a infiltração do ozônio paravertebral para animais que têm problema de coluna. Uso de ozônio para lavagem de bexiga, por exemplo. Então, eu faço muita lavagem de bexiga tanto para bactérias multiresistentes quanto para dissolução de cálculo em bexiga. E eu tenho respostas incríveis. Que legal! E aí, esses pacientes, por exemplo, que têm cálculo em bexiga, normalmente é um paciente cirúrgico. Sim. E aí, eu faço as lavagens e aí eu tiro esse animal da cirurgia, por exemplo. Nossa, é muito importante, porque para trazer para o tutor, né? Às vezes a gente tem aquele paciente que é indicação cirúrgica, e quando a gente tem essa possibilidade de não ofertar uma cirurgia para o paciente, a gente pensa ali em todos os riscos, né? Daquele paciente no centro cirúrgico. O pós-operatório, que é um ponto que a gente sempre traz para o tutor, para ele entender, né? Que existe todo um planejamento da cirurgia. Né? Exato. Então, quando a gente consegue beneficiar esse paciente a não entrar no centro cirúrgico, é ótimo, né? É isso. E outra coisa que eu trato bastante com ozônio também é a pele. Então, eu faço o bagging de ozônio, que quem me acompanha vê que eu coloco o cachorro dentro de um saquinho e fico ozonizando o corpinho dele. Tá. E tudo isso tem uma função tanto biológica quanto fisiológica, né? Então, o ozônio, ele tem uma excelente ação bactericida, fungicida, ele tem uma função acaricida também, então, para animais que têm sarna demodésica, né, que é um tipo de ácaro, entre outras coisas, o ozônio é excelente. Eu não sei se vocês já repararam, mas só para ficar um pouco mais didático, existem hoje piscinas que são tratadas só com ozônio. E, por isso, ela substitui o uso do cloro. Hoje, existem vários estudos que faz a comparação do cloro com o ozônio. Qual é o benefício de tratar ou de usar cloro em alguns casos e usar o ozônio em outros, né? Então, assim, existem N benefícios, principalmente no tratamento de água, né? Porque o cloro fica com gosto, sabor, Sim. odor, e o ozônio não. Ele tem um cheirinho característico, mas depois ele desaparece, esse cheiro, né? E aí, existem vários tratamentos que dá pra gente fazer, mas o que eu sempre uso? O ozônio na pele,
E eu faço uma autohemoterapia. Então, eu tiro o sangue do animal e eu recoloco nele, como se fosse uma autovacina. Ok. E isso a gente faz com que aumente o sistema imunológico desse animal. E na medicina chinesa, o sangue nutre a pele. Então, o sangue ele tem uma ação muito específica para a nutrição da pele. Então, a gente fala que todo animal que tem uma doença dermatológica, ele tem uma deficiência de sangue. Ok. E aí, a gente colocando sangue e fazendo fitoterapia chinesa, existem vários tônicos de sangue na fitoterapia chinesa, você melhora todo esse quadro clínico de dermatopatia. E aí você vê e fala, nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pele com o sangue. E no fim você vê que tem tudo a ver. Tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Esses tempos mesmo atendi uma paciente com problema gastrointestinal. Então ela tinha uma gastrite crônica e uma colite. E o que ela apresentava ali de sintoma? Só para o pessoal entender. Vômito e diarreia. Ok. Então vira e mexe ela vomitava e vira e mexe ela tinha um cocô mais amolecido. Pode ser aquele com muco, pode ser com sangue. E aí eu falei pra tutora, vamos modular essa parte intestinal. E ela tinha problema na pele. Mas assim, eram umas alergiazinhas, umas bolinhas, ela ficava só sobressaltadinha. E aí a dona dela falou assim pra mim, nossa, Tamara, você acredita que desde quando a gente melhorou a parte gástrica e intestinal, ela nunca mais teve alergia da pele? Caramba. E aí o veterinário que tava tratando ela falou, não, mas isso não tem nada a ver. Tratar o estômago e a cachorra não ter mais dermatite. Só que, para quem trabalha com a medicina integrativa, sabe que tá tudo interligado. Então, o intestino, ele é uma parte muito fundamental. E hoje, trata-se muito erroneamente a disbiose. E todo mundo acha que a disbiose é uma giardia. E não é. Tá. Então, investigar a fundo o que é uma disbiose. Exato. A disbiose é uma disfunção, né, do intestino em que faz com que as fezes do animal fiquem amolecidas. E isso pode ser verminose? Pode. Pode ser alergia alimentar? Pode. Pro protozoário também, né? Protozoário? Pode ser gordura? Pode. Então, tipo, o dono tá ali no churrasquinho, vai e joga a gordura pro cachorro. Ele vai fazer um cocô mole. Mas, a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? O que é uma disbiose, de uma verminose, de uma doença com protozoário, que pode ser uma giardia, e assim sucessivamente. Então, é isso. Legal. E você comentou assim, a gente sempre traz as informações para os tutores, né? Não é indicado, né? Que dê pão. Você falou de toda essa parte alimentar, esses alimentos, assim, o churrasco, por exemplo, né? Alimentos muito gordurosos. Muita gente que acaba ofertando ali chocolate, manteiga, né? Todos esses alimentos, assim, bem gordurosos, acabam também ofertando alho, cebola, requeijão, né? Inúmeros alimentos. É importante a gente falar disso, né? Eu sempre falo, existe um mito entre todos esses que você falou. O alho. O alho, ele é muito benéfico para a saúde do animal. Tá. Porém, em doses muito altas, ele pode causar sim ser tóxico. Né? Diferente da cebola e da cebolinha. Então, a cebola e a cebolinha, a gente fala que é terminantemente proibido por conta de gerar aí uma anemia hemolítica no animal. Sim. Mas o alho, ele tem várias ações benéficas. E a primeira ação benéfica do alho é ele ter ação ectoparasitas, ecto e endoparasitas. Legal. Eu lembro que na faculdade, né, como a gente atendia muita gente carente e a faculdade ela tinha uma questão de saúde pública junto, né? A gente usava muito chá de alho pros filhotes para fazer desverminação. E aí era um método barato, né? Acessível, né? As pessoas conseguem fazer. Exato. Legal. E tinha bastante resultado. É óbvio que hoje mudou, tipo, tudo tá muito mais em conta. Antigamente era muito mais caro, medicação de cachorro, consulta veterinária, tudo era diferente, né? Hoje a gente já tá mais... Hoje a gente tem consultas populares, hoje a gente tem uma gama maior. Mais democrático, aí. Né? Isso. Eu sempre falo também que existem vários tipos de serviços dentro da medicina veterinária, né? Tem as clínicas populares, tem as clínicas especializadas. Então, o tutor, ele consegue cuidar, né, do animal, assim, tem mais oferta de serviço no mercado, né? Isso aí. O que eu ia te perguntar, a gente mudando um pouquinho de assunto, você falou de alguns pacientes na universidade que você atendeu, né? Que fez alguns estudos.
Eu queria perguntar para você e para todos os veterinários que vêm aqui, eu sempre faço essa pergunta, né? Que a gente faz o trabalho com muito carinho, com muito amor para todos os pacientes. E se teve algum paciente ali que te trouxe um aprendizado, alguma história ali que te marcou durante toda essa trajetória na medicina veterinária? Meu Deus! Olha, sempre tem, né? Eu acho que quando a gente trabalha com essa parte de medicina integrativa, a gente é uma chama de esperança. Então, eu sempre falo isso para todo mundo. Todas as pessoas que me procuram, elas me procuram com uma esperança e uma expectativa de que esse animal dure um pouquinho mais. Tá. Sempre. E tem 2 casos, assim, muito interessantes e muito legais, assim, que eu gosto de falar sobre eles. O meu primeiro caso foi um paciente renal que eu fiz as primeiras aplicações de célula-tronco nele. E esse animal, ele tinha expectativa de vida de 2 meses e ele viveu 2 anos com a aplicação de célula-tronco. E ele era um renal, tipo, muito grave. Ele era um renal terminal já. Ele, só para quem é veterinário entender, ele tinha 12 de creatinina e ele tinha 800 e pouco de ureia. Meu Deus. E esse animal, ele morreu com, tipo, 5 de create e, sei lá, 200 de ureia. E ele viveu muito tempo com qualidade de vida, fazendo o tratamento de célula-tronco. E foi bem na época que eu fazia pós-graduação. Então, às vezes, eu ia com esse animal para Botucatu, levava ele comigo, ele fazia a aplicação da célula e eu voltava com ele de novo. Ou eu ia com os tutores para Botucatu e voltava, tipo, a gente fazia um bate-volta, ia e voltava no mesmo dia pra gente fazer o tratamento na Unesp, que era muito mais em conta e era o que eles poderiam fazer na época. Sim. Então, esse foi um paciente que me marcou muito, tanto pela dedicação dos tutores, de tipo, pude sair daqui de São José, ir lá pra Botucatu, fazer o tratamento e voltar pra São José de novo. E deu muito resultado, foi muito legal. E um paciente recente agora, que ele toma mais de 7 medicamentos anticonvulsivantes. Eu fiz implante de ouro nesse paciente. Eu tratei com fitoterapia chinesa. Eu tratei com homeopatia. E esse paciente, ele tinha 2 crises epiléticas por mês. Hoje, Caramba. ele está há 45 dias sem convulsionar. Então, assim, é um arco mesmo, assim, porque ele já passou na mão de tantas pessoas. E é isso, é não desistir, sabe? É você saber que o seu foguinho tá ali e você não vai apagar aquela vela. Você vai falar, não, eu vou... Até o final, Eu né? vou até o fim. E eu não paro de estudar. Eu acho que isso é uma parte muito importante, né? Porque... E eu tenho muitos amigos que trabalham com essa parte de medicina integrativa em todo o Brasil. Então, eu tenho amigo no Ceará, eu tenho amigo em São Paulo, no Mato Grosso. Vocês vão compartilhando. E aí, nisso eu vou, gente, eu tenho esse caso. Aí as meninas vão me mandando artigos científicos, eu vou lendo e eu vou estudando. E eu vou falando, cara, eu acho que dá pra colocar isso, dá pra tirar isso e dá pra colocar isso. E assim a gente vai reajustando e vai indo, entendeu? Qual era a minha missão com esse paciente? Não era que ele não ficasse sem convulsionar, era que ele não internasse mais. Porque cada internação que ele ficava extremamente debilitado. Por quê? Porque ele chegava em crise, né? Que é aqueles status epiléticos tônico-clônico, que é um animal em crise epilética a todo tempo. Então, ele tava naquela posição, tipo, todo esticado e tendo as crises convulsivas. E aí, ele ficava chapado de diazepam. Porque a galera fazia, tipo, 10 ampolas, 15 ampolas. Não tinha qualidade nenhuma, né? Pra ele parar de convulsionar. Só que aí ele parava de convulsionar e aí ele ficava, tipo, 2 dias dormindo. Sim. E aí eu falava pra tutora dele, eu não quero isso pra ele, eu quero que ele tenha qualidade de vida. E aí a gente mudou a dieta desse paciente também. Então hoje ele come uma dieta crua, que é uma dieta 0 carbo, né? A gente sabe que os carboidratos influenciam nessa questão da epilepsia. E aí eu mudei tudo. E aí esse paciente está super bem, só que ele veio pra mim, ele já tinha 6 anos convulsionando. E aí eu falei pra tutora, eu preciso de 6 meses, pelo menos, a cada 1 ano de vida, 1 mês de tratamento. Ok.
E aí eu falei pra ela, em 6 meses eu consigo fazer um tratamento legal. Então, é lembrar sempre pra esses tutores, não só de pacientes epiléticos, mas de todos os pacientes com doenças crônicas, que se o animal coçou 13 anos, não vai ser em 1 mês que eu vou fazer esse animal deixar de coçar. Sim. Então, é muito importante o tutor ter essa... É a parceria de entender que está sendo feito um tratamento, né? E Isso. que ele tem um tempo para começar a fazer o efeito. Eu vejo que as pessoas são muito ansiosas nisso, ou também estão relacionando ali a questão da expectativa, né? Que já tentou tanto e chega o paciente para você e eles querem que resolva muito rapidamente, né? Os tutores chegam sempre para mim, sentam na cadeira e falam: doutora, você é a minha última tentativa, eu cheguei no fundo do poço e eu não aguento mais. Porque eu não aguento mais ver esse meu cachorro coçar, eu não aguento mais ver meu cachorro se arrastar, eu não quero mais ver esse sofrimento e eu quero que você resolva. Eu falo, estamos juntos, vou resolver, mas eu preciso só de um tempinho. Porque às vezes a pessoa fala, passa 2 semanas, ela fala, não melhorou nada. Sim, ele tem um tempo para se desintoxicar, ele tem um tempo para se regenerar, ele tem um tempo para junções... Para o organismo entender, né? Para junções axonais fazerem os... bater o leco-cré ali... As conexões, e fazer as conexões certas. Então, eu sempre falo para todo mundo, paciência, mas que no fim tudo dá certo. Sim. E é certeza absoluta, você nunca vai chegar no meu consultório e eu vou falar para você... então, realmente não tenho o que fazer com o seu animal. Eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. Tamara, paciente terminal. Eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. Tamara, mas ele não tem mais jeito, ele não tem mais cura. Mas eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. Então, assim, só pra dar qualidade de vida pra esse paciente. Sabe? Pra ele ser um terminal, que ele não tenha dor. E aí a gente pode entrar com o uso de canabidiol, entre outras coisas, que aí é um outro assunto. Sim. Inclusive, a gente pode abordar esses temas, né? Conversei com a doutora Isabela Ballarin também, para que ela venha, para a gente abordar o uso do canabidiol. Muito legal, né? Tenho respostas incríveis, eu uso bastante na minha rotina. E é um tabu, né? Então, quando você fala muito para pessoas mais velhas, né? As senhorinhas sempre falam para mim... Ai, doutora, mas eu não quero que meu cachorro tome maconha. Tem um preconceito muito grande, né? E aí eu falo, não, mas não é É a erva da maconha, mas não é a maconha em si, né? Sim. Ela é o extrato, é a fitoterapia. O exemplo mais clássico de fitoterapia tá aí, no CBD. Sim. Então, o CBD nada mais é do que o extrato de uma planta, né? De uma planta, exato. É basicamente isso. E é legal a gente trazer esses temas, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui. A gente está chegando na parte final do nosso bate-papo para trazer informação. Tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente, né? Esse conteúdo é muito rico porque muitas pessoas também não têm acesso, né? Mas hoje a gente consegue levar informação. E isso é o mais importante para que eles saibam que existe uma última alternativa para dar conforto para esse animal, para dar uma qualidade de vida, mesmo nos casos mais complexos, né? Então, eu agradeço muito a sua presença. É muito legal te ter aqui, né? E que a gente converse sobre outros temas em breve, tá? Então, a gente vai para as considerações finais. Então, muito obrigado. Imagina, obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, dividindo um pouco de tudo de todo o meu conhecimento ao longo desses 10 anos aí de jornada. Sim. E eu fico muito feliz de conseguir falar para as pessoas, né? Eu falo para todo mundo que eu sou completamente apaixonada pela veterinária. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser fazendo isso. E eu acho que isso é uma parte muito importante também. Quando você ama aquilo que você faz com um prazer diferente. Sim. Então, é lógico, a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa sobreviver, né? Mas quando você ganha esse dinheiro, é uma moeda de troca diferente. Eu sempre falo isso para todo mundo. A gratidão que as pessoas me pagam é diferente do que ela pagar em um outro lugar, que ela só vai falar, olha, tá aqui o dinheiro e ela paga. Comigo, eu sinto essa energia. É uma energia mesmo que vem... De gratidão do ali, tutor, né? De falar assim, Tamara, se eu pudesse, eu te pagava mais. Esses dias uma tutora falou pra mim, ela foi me levar um panetone no Natal e ela falou, a minha vontade era te dar um carro.
Se eu tivesse condições, eu te dava um carro 0 hoje, porque você conseguiu fazer uma coisa que ninguém nunca conseguiu fazer. Interessante. Então, assim, é um negócio energético, assim, muito, muito maluco e que eu adoro. Eu sou muito dessas piras de energia, assim, eu tenho muito esse negócio, assim. E é isso, muito obrigada pelo convite. Sempre estarei disponível, é só me chamar, que eu estarei por aí. Obrigado. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, ative as notificações para que esse conteúdo chegue em outros lugares, tá bom? Então, até a próxima.